Fui cancelado no Instagrola. Vou ler primeiro o post aqui e depois eu explico para vocês o que aconteceu. Eu fiz esse post nos stories, bati print, porque eu sou preguiçoso, e postei no meu feed e deu muito bom. O que rolou? Opinião do Estadão. Segundo pesquisa, 47% dos alunos evitam discutir temas polêmicos nas universidades por temer perseguição e retaliação. Em vez de lugar das ideias, campus virou usina de dogmas. E aí eu comentei, confesso que todos os professores que conheço, e eu conheço muitos, inclusive pelo Wesley Podcast, pisam em ovos durante as aulas, temendo falar um pronome corretamente e acabar na corregedoria tendo que dar explicações. Quer um exemplo de irracionalidade de parte da militância acadêmica? Recentemente, o CCB da UFSC passou por uma pintura interna, conquista rara, fruto de muita luta para liberar a verba. No dia seguinte, as paredes do banheiro já estavam riscadas com um canetão, pinta que eu risco de novo. Sabe quem terá que limpar essa brilhante forma de protesto? Um trabalhador negro, periférico, que ganha uma mixaria para passar o dia em uma rotina 6x1. Parabéns. Para mim, um aluno que depreda patrimônio público deveria ser expulso da universidade, mas os professores e servidores raramente têm coragem de levantar esse debate. Afinal, vai que sofram críticas, como sobreviver diante da reprovação de um adolescente que não toma banho, mas acredita que salvará a educação brasileira pintando o banheiro para que o senhor da limpeza passe o dia apagando sua rebeldia. Todo mundo sabe, até parte da própria esquerda, que a militância ideológica se transformou em uma patrulha bizarra na qual qualquer voz que não siga uma cartilha estreita e identitária é imediatamente empurrada para o extremo oposto. Asfixiaram qualquer possibilidade de debate. Hoje, até discordâncias razoáveis, mesmo dentro do mesmo campo epistemológico, são carimbadas como bolsonarismo, fascismo, racismo, taxismo, frentismo e outros ismos. Enquanto isso, os adultos na sala fingem normalidade, legitimando esse interlocutor sem ao menos questionar. Em parte até entendo, ninguém gosta de suportar o barulho estridente de 10 pessoas gritando ao mesmo tempo, mas o silêncio dos razoáveis está transformando o ambiente acadêmico em um grande simulacro, onde todos fingem que existe debate sério sobre tudo no campo político e partidário. Acho que o Estado precisa ser grande em alguns campos estratégicos, em especial na segurança pública, na saúde e na educação. É dever do Estado elaborar políticas públicas que corrijam tanto quanto possível as desigualdades sociais, proporcionando ao maior número de pessoas um ponto de partida semelhante na maratona da vida, sobretudo no campo educacional. A ciência básica, por exemplo, é uma área na qual a iniciativa privada dificilmente conseguirá investir pesadamente, dado o grau de incerteza. Precisamos do Estado e é fundamental que o investimento majoritário venha dele. Só para você entender, né? 99% dos estudos em ciência básica não se traduzem num serviço ou num material comercial. Então é muito difícil ter uma área privada que tem interesse em investir, em avaliar se o extrato específico de uma planta da Amazônia vai ter algum efeito na epilepsia. Porque 99,9% das plantas não terão esse efeito e o dinheiro será despejado fora. Então é importante que tenha o Estado ali fazendo esse investimento. Até aqui sou bem-vindo na universidade, mas não acredito que o Estado seja eficiente em várias outras áreas nas quais a iniciativa privada, pelo próprio modelo de incentivos, tende a apresentar maior eficiência, ainda que muitas vezes com subsídios públicos, mas mantendo a lógica de metas e resultados típicos de empresas. Acho que um exemplo bom é a SpaceX do Elon Musk, né? O Elon Musk conseguiu fazer tudo o que fez, herói de muitos empresários, e de fato ele é um baita empresário, por conta que ele teve muito investimento público, né? Acho que muitos empresários, inclusive muitos, neurocientistas, no caso dele especificamente da Neuralink, né? Ou outros grandes engenheiros fariam o que ele fez, ou algo próximo do que ele fez, se tivesse, no caso da SpaceX, a NASA despejando um caminhão de dinheiro interminável dentro da empresa dele. Por outro lado, se a SpaceX fosse estatal, eu não sei se teria aquela pressão do capital privado, ou da lógica, né, do capital não, a lógica da governança de uma empresa privada, com meta, possibilidade de demissão, ostracismo, né, do cara, se não conseguir bater as metas, ele vai ser reduzido a um conselho, principalmente os grandes diretores, ou a um nicho dentro da empresa sem muito poder executivo. Acho que talvez sem essa lógica de competitividade do universo privado, mesmo com dinheiro público, se fosse uma estatal,
pela estabilidade inerente do cargo público, não sei se teria tanta eficiência esse injetamento de dinheiro, né? Vocês entenderam aí, né? Também não considero que todas as teorias sejam igualmente corretas, não acho que os servidores devam ter tanta estabilidade e em pontos como esses é que passa a ser rotulado de bolsonarista. Por outro lado, não sou a favor da liberação das armas, o brasileiro é em geral muito impulsivo, com uma infantilidade enorme ligada à ideia de defender a honra, seja lá o que cada um entende por isso, em um país assim, qualquer briga de trânsito viraria um caos. Além disso, convenhamos, muitos testes psicológicos não conseguem filtrar bem quem é razoável de quem não é. Sou a favor do aborto em vários casos, em outro momento eu posso me aprofundar sobre isso. Também me inclino a acreditar que a maconha deve ser liberada, embora reconheça haver bons argumentos em sentido contrário. Até aqui sou rotulado como esquerdista, mas logo eu volto a ser de direita, entre aspas, né? Porque é difícil definir o que é um cara de direita e o que é um cara de esquerda. Acredito que a punição pelos crimes cometidos deveria ser mais imediata. A ciência mostra que quanto mais próxima do crime for a punição, maior o poder dissuasório, ou seja, menor a chance de reincidência. Não são penas mais longas que inibem crimes, mas sim a rapidez com que o criminoso é punido. Para isso, precisaríamos de mais polícias e de melhor treinamento, que demandaria investimento. Seguindo sendo esquerdista, sim, deve haver investimento público em arte. O Estado precisa promover eventos artísticos e culturais, caso contrário, isso ficaria recluso às elites, como foi por muito tempo na história, né? E aí agora eu viro de direita e fascista. Sim, há artes que são mais artes do que outras artes. O desespero do Sidney. Sidney, você fica triste quando você lê isso, Sid? Cara, tá errado, né, cara? Tá errado, cara? Tá. É, legal. Então você diz que um filme... Tem que ver o podcast com o Zé, né? O mesmo filme entendi. É que ele para nesse momento. Não. Eu falo, tá, filho, mas quando tu fala que um filme é muito foda e um filme é muito ruim, não tem um desse que não é mais arte que aquele? É que não dá pra falar, né, cara? Não aí que o pessoal escute isso, tá louco. E aí, pra perder bastante seguidor e fazer um limpa nesse Instagram, Lula e Bolsonaro deveriam estar presos. Se você apoia algum deles, é por puro tribalismo moral ou para evitar que o outro lado assuma o poder, e não por deliberação racional. Ok? Pode ser útil e pragmático, mas não deixe que a sua racionalidade se apague, caso contrário você virará alguém parecido com aquele rapaz que pinta o banheiro da escola querendo ser rebelde, mas acabou dando mais trabalho para o moço da limpeza que pegou 3 ônibus para ir ao trabalho. Aí a moça comentou aqui, respeito o seu ponto de vista, mas na minha opinião você pende muito para a direita bolsonarista. Aí o post, Bolsonaro deveria estar preso. Enfim, qual foi a ideia aqui desse post? Por incrível que pareça, eu não perdi tanto seguidor. Eu achei que eu ia perder bastante seguidor nesse post aqui, porque você bater nos dois lados, nos, sei lá, sujeitos mais populares que a gente tem hoje no Brasil, em termos políticos, que são o Lula e o Bolsonaro, muito provavelmente achei que ia perder muito seguidor. O post deu 30 mil likes, o que é bastante para um post extenso como esse sobre política. E, sei lá, cara, a galera gostou, acho que muita gente se identificou. A principal crítica que eu recebi foi uma crítica de que eu faço uma falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula, que os dois são muito diferentes e, portanto, dizer que os dois deveriam estar presos é uma coisa equivocada. Acho que principalmente pela galera da esquerda içar o Bolsonaro lá em cima e falar que o Lula, por mais que tenha feito algumas cagadas, e aí tem toda a questão, né, dele ser um cara descondenado, embora não tenham analisado o mérito no processo dele, analisaram o trâmite judicial que vazou e piriri pororó, as conversas do Moro, mas ainda assim não analisaram o mérito e assim, pô, todo mundo sabe, né, cara? É difícil, né? Difícil, mas enfim. Agora você já virou fascista. Já virei fascista. Mas por outro lado, você fala que o Bolsonaro não tentou dar o golpe, cara. Pô, é difícil, né, velho? Muito complicado você defender a ideia de que o cara não tentou dar um golpe, né, cara? Peroria aí, pô. É só um bando de vândalos aí, pô. Aí o cara imprimiu a minuta no lugar, tipo, Isso é muito merda, velho. Cara, os caras... É difícil, cara. E aí, beleza, ok, fez uma falsa equivalência. Tudo bem, na sua lógica, sendo bolsonarista ou petista, pra você um vai ser pior que o outro, ponto final. Você vai inclinar suas análises, dificilmente alguém vai analisar o mérito de forma imparcial. Talvez nem tenha como, né, devido a essas paixões que a gente tem por esses dois sujeitos. O ponto é que os dois extrapolaram, cara. Os dois, é nítido que os dois extrapolaram a razoabilidade dentro da esfera política. E a partir do momento que os dois extrapolam essa razoabilidade, não interessa que um tá lá no céu e outro tá um pouco acima do que extrapolou a razoabilidade. Se extrapolou, os dois deveriam ser punidos por isso. Mas a gente vive num país que eles não são punidos.
O Lula ficou preso 1 ano e pouco. O Bolsonaro talvez fique preso 1 ano e pouco também. Não acho que vai ficar preso muito tempo. Nós temos, desde a redemocratização, 5 presidentes que foram presos. Quem que foram os presidentes presos? O Temer. Na verdade, talvez a gente tenha o 5º, né? Ou o 4º, foi o Lula. O Temer ficou preso 1 dia, eu acho, 1 dia e meio. Lula, o Temer, talvez o Bolsonaro, acho que é o 4º. E o Collor, né? Acho que o Collor também. Eu acho que cadeia também, não 1 dia. Hã? Pra tomar uma prisão de 1 dia, parece disciplina de cadeia. Mas foi, né, cara? É foda, assim. De militar. Isso não é um indicativo muito interessante para nós, né, como país. E aí você vai ver esses países que figuram no topo do ranking de países mais felizes, nos reports globais de felicidade, que são feitos a cada 2 ou 3 anos. E aí figura lá, né, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Suíça. Um dos critérios que mais pontua para esses países alcançarem esses níveis de felicidade, confiança nas instituições públicas, cara. Confiança nas instituições públicas e confiança nos cidadãos. Que de certa forma, as instituições públicas são feitas de cidadãos, né? Então, esses países que mais são felizes, eles confiam muito no judiciário, eles confiam muito no executivo, eles confiam muito no legislativo, eles confiam muito no Ministério Público ou no equivalente para esses países, e eles confiam muito nos cidadãos. Esses países, eles são... Sabe se eles têm bastante conflito, tipo, de tribos, assim, que nem a gente fala? Se eles são mais polarizados ou menos? Mais recentemente tem tido, acho que, eu tô lendo um livro chamado O Povo contra a Democracia, não lembro o nome do autor, e a tese do autor é que as democracias liberais que ascenderam, principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra, e com a queda da União Soviética, e essas democracias, esses países começaram a ter essas democracias liberais, e aí ele define democracia liberal como um país democrático, que tem sufrágio universal, ou seja, todo mundo vota, tem eleições de tempos em tempos, tem alternância de poder e essas eleições são competitivas. Essa é a análise, e não tem um monarca, né, um rei, etc. Isso mais ou menos é o que ele define como democracia. Ele mesmo admite no livro que é muito difícil você definir o que é democracia, né, um termo tipo ciência, é muito difícil você definir, ou filosofia, etc. Então, esse seria o significado de democracia, e liberal é você ter uma razoável certeza de que os sujeitos que estão no poder não vão esmagar uma minoria. Então, a gente consegue confiar na polícia, nas instituições, no judiciário, e você pode ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa no país, liberdade religiosa, etc. A tese do autor é que essas democracias liberais estão entrando em falência. E aí ele usa alguns países, como, salvo engano, Polônia e alguns outros países, por exemplo, e principalmente os Estados Unidos com a ascensão do Donald Trump, né? Ele sempre diz, e aí veio o Donald Trump. Aí começa, tipo, agora o Donald Trump processou o New York Times em 19 bilhões de dólares ou 20 bilhões de dólares, que é o valor de mercado do New York Times. Como é que um presidente processa um jornal, cara? Você não pode, pô. Tem que ter liberdade de criticar o presidente, é muito difícil você, enfim... E aí ele diz que os países agora estão, e aí se você for cientista político, alguma coisa assim, desculpa se eu estou fazendo alguma imprecisão aqui, eu estou explicando a tese geral do autor do livro, ele diz que essas democracias liberais estão se transformando em democracias iliberais, ou seja, continua o sufrágio universal, o voto, todo mundo vota, continua tendo eleições de ano em ano, continua tendo uma certa competitividade, só que a parte liberal da democracia ela está deixando de existir. Porque você não pode mais imigrante, você não pode mais determinado tipo de discurso, então se a imprensa fala uma coisa, o governo vai lá e processa, você começa a ter uma interferência muito grande no judiciário, uma interferência muito grande nas instituições públicas, então a parte democrática está existindo e a parte liberal está começando a entrar em falência. E a tese do autor, do porquê isso está acontecendo, é a seguinte, ele dá 3 razões para que como pode existir uma democracia iliberal? Porque, teoricamente, a democracia dá poder ao povo. Como é que o povo aceita a existência de um governo iliberal? Porque, teoricamente, o povo não deveria aceitar isso.
E aí ele argumenta que nós estamos num mundo cada vez mais polarizado, inclusive nesses países. Na Suécia, por exemplo, triplicou nos últimos anos o número de pessoas que aderem à extrema-direita ou à extrema-esquerda. Triplicou. Em países da União Europeia, duplicou. Esse número deve ser alto em praticamente todo lugar, né, cara? Mas mais recente, cara. Sim, Antes a galera se identificava. Exatamente. Nos Estados Unidos, 30% dos americanos, principalmente os mais jovens, não teriam problema em viver num governo militar. E o livro aponta que essa galera que vai para a extrema esquerda e a extrema direita são, em geral, mais jovens. O argumento do autor aqui, muito provavelmente porque esses jovens não viveram num regime ditatorial, então eles não pegaram, tipo aqui no Brasil, o governo militar, ou em outros lugares não pegaram uma União Soviética, não pegaram países que você... Não viveram na ditadura, né? Não viveram países autoritários, né? Ou de esquerda ou de direita. Não viveram fascismo na Itália, não viveram franquismo na Espanha, não viveram nazismo na Alemanha. Então é uma galera que não tem muita noção. Eles falam, é legal, vamos botar um revolucionário lá, só que eles não viveram num rolê que ele não pode falar o que ele pensa, que você publicar um filme você tem que passar por um comitê. Então esse é o primeiro argumento dele do porquê a galera está extremizando muito, principalmente os mais jovens, é pela falta de repertório mesmo. E aí tem 3 razões para que isso acontece, segundo ele. Pelo fato dos mais jovens estarem extremizando, tanto para a esquerda quanto para a direita. A primeira razão é uma relativa estagnação econômica. Então, ao contrário do enriquecimento desses países no pós-guerra, principalmente esses países de democracia liberal, que abriu muito para mercado, aí ele dá um monte de dados, o livro tem, 80 páginas só de referência, né? É um livro bem referenciado, o cara é um acadêmico. Os pais da geração de jovens e os avós, eles enriqueceram muito mais, o país enriqueceu muito mais na época deles do que na época desses jovens. Então a galera tá ficando meio puta. Bem incomodada assim, com essa estagnação econômica. Segundo ponto, o crescimento exagerado, exacerbado de movimentos identitários e sociais, principalmente o boom da imigração, né? Além de pautas dos pautas woke, LGBTQIA+, que dominaram muito a Europa e a América do Norte nos últimos anos, né? Acho que não sei quando que começou a crescer essas pautas, 2015 talvez, 2018? Por aí. E isso aqui faz pressionar muitas elites. As elites começam a ficar muito incomodadas com esse crescimento de pautas sociais. Elites brancas, ricas, eles começam a se incomodar muito, então eles começam a ser mais autoritários mesmo, para barrar esse crescimento. Aí começa a surgir um Elon Musk, começa a surgir empresários que votam no Trump, que é cara que não, tem que reprimir essa galera mesmo porque tá demais. E o terceiro ponto, redes sociais. As redes sociais aí ele até cita aquele conceito chamado de echo chamber, que você fica na rede social... O algoritmo leva a você ouvir o que tu quer ouvir, né? Você vai espichando, né, cara, e pelos extremos. Esse o problema, é a parada da bolha, sabe? Eu sinto que, primeiro, existe um movimento para que as pessoas fiquem desunidas mesmo, né? Tipo assim, um ir contra o outro, eu acho que é bom para, jornal, por exemplo, rede social, que nem se falou. E daí eu acho que às vezes a gente precisa para pensar se a gente tá realmente tem essa raiva ou se colocaram essa raiva na gente de alguma forma. É isso aí. E outra coisa é a bolha, cara. Porque, mano, a gente não vive uma vida que todo mundo vive, entendeu? E daí, por exemplo, até no seu post, assim, você fala que a pessoa tem medo de falar o pronome errado, tá ligado? Eu acho que isso daí é uma coisa que, na verdade, as pessoas colocam medo disso, que não existe. Não tem problema nenhum chegar pra uma pessoa e perguntar o pronome dela. Entendeu? Isso não é uma ofensa. Isso eu acho que a pessoa até tem chance de achar legal, porque tu vai estar daí se referenciando a ela. Mas na UFSC ia dar problema, eu acho, cara. Se tu perguntar pra ela antes, não, entendeu? Mas a questão é o quê? A pessoa que tem um pronome diferente, na bolha dela é super comum. Só que, e daí ela acaba se ofendendo por uma pessoa, outra pessoa de fora não falar dessa forma. Só que a pessoa de fora, na bolha dela, isso não é comum. Exatamente. Então acaba que a gente não entende, a gente acha que todo mundo vive que nem a gente, entendeu? Só que não é isso, né? Exatamente. Até eu vi um post uma vez no Instagram de um cara falando que, é muito complicado você cobrar de um cara que entrega iFood de bicicleta e o cara tem 58 anos que ele acerte teu pronome, cara. Exatamente. O cara não faz ideia, nem sabe que isso existe, cara. Isso. Como é que não você vai ficar necessariamente pistola, a pessoa errou porque ela tá querendo te ofender. Exatamente. Muitos querem ofender. O problema é que a gente extremiza, né? Isso. E aí vive na rede social, onde só chega os que querem ofender pra você. É foda, cara. Mas você viu que esses 3 argumentos do cara são bem razoáveis? Sim. Os jovens estão muito putos. Parece que tá putos. acontecendo isso em todo lugar pra mim. Cara, os jovens estão muito putos que eles não estão ganhando grana, não conseguem comprar uma casa, não conseguem morar sozinho, tá um inferno. Os caras, os movimentos identitários acenderam e pressionaram as elites, eles estão botando
Por isso que ele fala que é muito louco, ele começa o livro fazendo uma distinção entre democracia e liberal, porque no mundo do senso comum as pessoas acham que democracia e liberdade é a mesma coisa. A democracia é liberal. Então ele fala, não, cara, como as elites estão pressionadas, e muitas vezes as elites são as pessoas que definem a eleição, e ele até traz estudos mostrando que dos grupos sociais quem mais decide a eleição são as elites, e olha que louco, movimentos específicos organizados, tipo uma associação dos carteiros. Esses caras conseguem definir muita eleição porque eles geralmente se unem muito forte para votar num deputado que defende a causa deles. Então eles têm representatividade lá. Por exemplo, deputados que defendem causa animais. Cara, não é muita gente no Brasil que é focado em militância pró bem-estar animal. Todo mundo acha que não tem que ter maltrato animal, mas você não vive falando disso. Agora você tem deputados eleitos nessa pauta, mesmo sendo uma pauta minoritária na população, quando comparado à economia e segurança pública, porque eles se unem muito. Entendi. Inclusive no podcast com o Nuno, que eu fiz, eu não sei se você lembra que na Constituição de 88 ele falou que os panificadores mandaram uma carta pedindo para ter uma azeitona em cada pastel. Eles se unem, cara, muito forte e conseguem pautar. Então esse cara trouxe esse dado que eu fiquei surpreso, mais ou menos surpreso, né? Que as elites determinam muitas eleições, porque eles têm muita capilaridade, etc., e organizações muito específicas. O cidadão médio, ele tem pouca influência na eleição, cara. É, mais disperso, né? Exatamente, mais pulverizado, né? E aí, olha que louco. É louco que, teoricamente, a democracia ela iria brilhar nisso, né? Essa pulverização, a maioria daí ia aparecer, né? Mas aí são os problemas da democracia, que é outro debate, né? Mas olha que louco, cara, isso é muito interessante para você que tá aí. Esse tripé aqui, que é estagnação econômica, que faz a galera ficar puta, especialmente os mais jovens, o surgimento de movimentos sociais, principalmente imigração na Europa, que ele cita pouco o Brasil, né? Ele cita mais a Europa. Ele, se eu não me engano, ele é inglês, ele fez o doutorado na Inglaterra, e aí ele cita mais essa realidade lá, que pressiona as elites e rede social. Cara, isso aqui justifica muito bem o surgimento de figuras como Donald Trump, cara. Como o Bolsonaro, como figuras muito mais autoritárias. Porque eles vão lá e falam, tem que resolver isso aí, pô! Make America tem Great que resolver, again, né? E aí os caras vão lá e votam. Então, esse tripé aqui, segundo a tese do autor, é um tripé que justifica a existência paradoxal, em certa medida, de um governo democrático não liberal. A gente vota num cara que tira nossa liberdade. Porque a gente tá muito puto. A gente quer um salvador, a gente fala, cara, salve nós, por favor, dê mais dinheiro pra nós, tire esses imigrantes daqui, e aí rede social é uma pauta. E o Salvador, ele já cresce nessa pauta também de nós contra eles também. Né, mas é que daí tem a rede social faz ele crescer. É um tripé muito perfeito, cara. Esse livro é muito bom, chama O Povo contra a Democracia. Ele dá uma resposta pra isso? Ou? Ele dá 3 remédios pra isso, né? Um dos remédios que ele dá, essa parte que eu não sei se eu vou lembrar direito, um dos remédios que ele dá é a gente sair mais às ruas quando um governo quebra a nossa liberdade. Inclusive, então ele fala que a população... da blindagem, né? A população tem que ir pra rua, cara. Ir pra rua, pressionar, porque apesar do governo ter traços não liberal, a população tem que pressionar porque ainda há espaço para isso, entendeu? O segundo ponto é regulamentar redes sociais. Tem que cuidar, cara, muito discurso de ódio, tem que ter algum tipo de regulamentação, embora ele diga que isso aqui é um tema muito frágil. Para você regulamentar e censurar é um universo muito próximo ali, né? E o terceiro... Cara, não lembro qual que é o terceiro. Remédio. Então é isso, cara, né? E além disso, esses conceitos de esquerda e direita são conceitos muito ultrapassados. Eles servem só para você falar, esse cara aqui tá mais nesse campo e esse cara tá mais nesse, mas 2 sujeitos dentro desse campo, eles podem ser muito diferentes, cara. E um cara da extrema esquerda pode ser relativamente parecido com um cara da extrema direita, principalmente no cenário de autoritarismo, e pode ser mais parecido com o inverso do que o oposto do mesmo campo. Dá a volta, né? Exatamente, tipo, o cara vai extremizando, eles se encontram aqui, né, cara? Aliás, agora, sábado, a gente vai gravar, esse podcast já deve ter saído quando esse vídeo saiu, a gente vai gravar um vídeo sobre políticas públicas baseadas em evidências, que é uma vertente que provavelmente não vai ter adesão, porque é zero polarizado, não tem capilaridade nenhuma, mas que entra numa lógica de tomadas de decisões públicas, né, de políticas públicas à luz de dados. E
olhando para uma ciência de implementação que faz com que aquilo seja eficiente. Um exemplo que a gente vai dar nesse podcast são as câmeras policiais. No Rio de Janeiro não deu certo, em São Paulo e em Santa Catarina deram certo. Por quê? Porque houve uma ciência de implementação de uma mesma política pública que teve resultados distintos em cidades distintas. A política pública não pode só ser jogada no universo da população ou das máquinas públicas e falar, façam e implementam aí. Tem todo um sistema de testes em cluster pequeno, avaliação do que deu errado, bonificação dos servidores públicos para conseguir implementar aquilo. A gente vai falar bastante disso com o Vitor, e o livro que a gente vai usar como bibliografia para isso é um livro do Marcos Mendes, salvo engano, o nome dele, não lembro, eu sou péssimo para nomes, que é Para Aprender ou Para Lembrar Políticas Públicas que Deram Certo, alguma coisa assim, que é um livro feito pelo INSPER, né, pela galera do INSPER, e na Amazon tá gratuito no e-book lá como é que chama? No e-book da Amazon? É o e-book, né? Da Amazon lá, no Kindle, você consegue baixar gratuito esse livro. Fechamos? Então é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, assista o podcast que já deve estar lá no Wesley em podcast e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu!